Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, vamos dar sequência às nossas reflexões no livro de Gálatas. No início do meu vídeo anterior eu citei Romanos, né? Força do hábito. A gente tratou muito do livro de Romanos aqui na TV Caminho Livre e vez ou outra a gente está cometendo um ato falho, né? Estamos avaliando, analisando, refletindo sobre o livro de Gálatas. E agora, nesse vídeo, eu pretendo refletir com vocês algo sobre um trecho do capítulo 2, começando aqui no verso 1 e indo até o verso 14. É necessário a gente entender esse trecho para que depois nós possamos entender os principais argumentos de Paulo concernentes ao arcabouço doutrinário que vai fundamentar o Evangelho da Graça. Então, nós precisamos entender o que Paulo descreve aqui como uma espécie de narrativa autobiográfica, né? Ele fala sobre a sua experiência anterior à conversão, ele fala sobre a sua experiência após a sua conversão, ele fala do modo como ele foi abordado por Cristo, pelo próprio Cristo, querendo com isto, evidentemente, além de outras coisas, confirmar a sua autoridade apostólica, as suas credenciais apostólicas, né? Como que quem estivesse querendo dizer o seguinte: olha, eu tenho autoridade para falar o que eu lhes falei, assim como eu tenho autoridade para tornar a tratar desse assunto com vocês diante dessa circunstância delicada, circunstância na qual vocês estão se divorciando do Evangelho da Graça de modo tão fácil, né? Dando ouvidos a esses judeus agitadores legalistas. Então, é necessário a gente compreender esses primeiros capítulos, né? Esses primeiros trechos dos primeiros capítulos, para que a gente possa entender depois os argumentos principais de Paulo contidos aqui no livro de Gálatas acerca da graça, do Evangelho da Graça de Cristo, certo? Então vamos ler Gálatas 2, do versículo 1 até o verso 14. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé. Você percebe que ele está falando de si mesmo. Então, essa aqui é uma narrativa autobiográfica, né? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então ele foi apresentar aquilo que ele considerou, aqueles que ele considerou como colunas, Pedro, Tiago e João, o conteúdo das suas pregações. Ele não foi pedir autorização, ele não foi pedir a chancela de ninguém, ele foi simplesmente mostrar para eles o que é que ele estava pregando, né? Mas isso ele fez em particular, somente com esses aí. Bom, verso 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Tito era um gentio, convertido, e Paulo reforça o fato de que nessa circunstância, Tito não foi obrigado a circuncidar-se, né? Veja, ele está escrevendo aos Gálatas acerca de uma experiência que ele teve 14 anos atrás, quando foi a Jerusalém. Quando ele foi a Jerusalém uma segunda vez, certo? Por que ele cita a questão de Tito não ter sido forçado a circuncidar-se? Porque um dos argumentos desses judeus legalistas que estavam pervertendo o Evangelho da Graça nas igrejas da Galácia era impor-lhes a obrigatoriedade da circuncisão como condição de salvação, né? A circuncisão
segundo esses judeus agitadores, era uma condição necessária para que os gentios gálatas pudessem ser verdadeiramente considerados salvos por Deus. Então, por isso, Paulo cita a questão de Tito aqui, 14 anos atrás, quando ele visita pela segunda vez Jerusalém. Verso 4. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha que interessante isso. Falsos irmãos que se haviam infiltrado. Interessante que esse é um fenômeno, esse é um problema tão antigo quanto a própria igreja cristã, não é? Que problema, né? Que fenômeno. Há falsos crentes infiltrados na igreja de Deus. Jesus já deixou bem claro que isso aconteceria até o fim. Até o fim. A igreja de Deus nunca ficou livre dos falsos discípulos, dos falsos apóstolos, dos falsos crentes, dos falsos filhos de Deus, dos falsos salvos. Porque esses falsos nunca foram verdadeiros. Se nunca foram verdadeiros, nunca foram salvos. É por isso que Cristo vai dizer acerca deles o seguinte: olha, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aquelas virgens loucas que tinham as lamparinas, mas não tinham óleo, e evidenciavam com isso serem falsas filhas de Deus, falsas salvas, digamos assim. Jesus vai dizer a mesma coisa para elas. Olha, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Elas vão replicar, elas vão querer contra-argumentar. Ah, mas nós fizemos isso, nós fazíamos aquilo, né? Quando o senhor andava conosco, o senhor pregava na nossa rua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Jesus vai dizer, olha, não conheço vocês, não sei quem são vocês. Né? Então, esse é um problema antigo. Esse é um problema antigo. O problema dos falsos crentes entremetidos no meio dos verdadeiros filhos de Deus. Esses falsos nunca foram verdadeiros e por nunca terem sido verdadeiros, nunca foram salvos. Aí esses, quando abandonam o redil, esses quando saem da igreja, quando eu digo igreja, eu não estou fazendo uma referência somente à igreja adventista, estou fazendo uma referência geral à igreja cristã. Esses quando saem da comunhão cristã, fica parecendo o seguinte, né? É como os arminianos, especialmente os adventistas, gostam de classificar essa apostasia, né? Ah, eles perderam a salvação. Saíram da igreja, perderam a salvação. Na igreja estavam salvos, ainda que fossem falsos. Isso é um erro, meus irmãos. É um erro imaginar que um falso, uma pessoa, um falso filho de Deus, um falso crente, um falso discípulo, um falso apóstolo, algum dia tenha sido salvo verdadeiramente, só pelo fato de estar comungando no seio da igreja. Nunca foi salvo. Então, quando eles saem, aí vem com aquela lorota, aquela bobagem, a perder a salvação. Então, é possível perder a salvação. Falso crente nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Se ele nunca foi salvo, porque ele nunca foi verdadeiro, como é que ele pode ter perdido algo que ele nunca possuiu? Né? Nós já falamos muito sobre isso. É uma questão até de lógica humana. Como é que eu posso perder algo que eu nunca possuí? Algo que eu nunca obtive, algo que eu nunca tive. Nunca esteve em minha posse. Então, esse é um problema velho, né? Então, Paulo faz uma referência a esses falsos irmãos que se haviam infiltrado. Para quê? Para espreitar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus e tentar reduzi-los à escravidão. Era exatamente isso que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Estavam tentando reduzir os gálatas à escravidão. Escravidão, e nós vamos saber no que consistia essa escravidão a qual Paulo faz referência nos capítulos procedentes, certo? Nos capítulos subsequentes. Verso 5. A esses falsos irmãos, não nos submetemos por um instante sequer para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Agora Paulo está fazendo uma referência aos Gálatas. E ele está dizendo o seguinte, olha,
aos falsos irmãos não nos submetemos. Quando eu estive lá em Jerusalém, nós não nos submetemos. Em nenhum momento, de nenhum modo, nós nos submetemos, nós nos sujeitamos àquela imposição dos falsos irmãos. E o objetivo do Paulo dizer isso foi o quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês, Gálatas. Então, Paulo estava preocupado com os Gálatas, fazendo uma referência à sua própria experiência 14 anos atrás, quando visita Jerusalém pela segunda vez, mas, evidentemente, tendo em vista o grande problema, a grande questão de Gálatas, dos Gálatas, né? De estarem sofrendo uma pressão enorme desses judeus legalistas, né? Com o argumento de que os Gálatas deveriam obedecer, guardar ordenanças, normas e cerimônias judaicas para serem salvos. Bom, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele está falando agora dos discípulos, dos apóstolos, tá? O que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Paulo expôs o conteúdo de suas pregações para as colunas, são palavras dele mesmo, né? Pedro, Tiago, João. De modo particular, isso não foi uma exposição pública que Paulo fez, Paulo se reuniu com esses e expôs a eles o conteúdo das suas pregações. E o que aconteceu? Eles não acrescentaram absolutamente nada ao que Paulo estava pregando. O que isso nos diz? De que modo isso nos ajuda? Olha, você que é arminiano, você que é adventista, que se sente tentado a escolher que tipo de verdade está vigorando e que tipo de verdade pregada por Paulo não está mais vigorando, pare e pense no que você está fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando assim? Como assim? Que tipo de verdade está em vigor e que tipo de verdade pregada por Paulo não está em vigor? É lógico que isso não existe. O que Paulo falou sobre o evangelho está em vigor. Muitos tentam distorcer o sentido daquilo que Paulo falou. Outros nem tentam fazer isso, eles simplesmente apagam, eles querem apagar. Eles querem subtrair de forma arbitrária alguns princípios, alguns conceitos contidos no conceito geral de evangelho, sobre os quais Paulo tratou, por exemplo, eleição da graça, predestinação. A teologia adventista, veja, ela não nega a eleição da graça, ela vai dizer o seguinte, não, a eleição da graça existe, porém, ela existe partindo-se da premissa de que Deus elegeu aqueles que ele previu que o aceitariam por conta do seu próprio livre-arbítrio. Quando a Bíblia em nenhum momento dá margem para isso, em nenhum lugar, a não ser que você distorça o sentido dos textos paulinos. A não ser que você distorça o sentido dos textos paulinos. Então, a teologia adventista, ela não só distorce o sentido daquilo que Paulo falou, como em alguns casos ela simplesmente subtrai, ela elimina. Por exemplo, o conceito da predestinação para a salvação. Isso é eliminado. Eu já ouvi da boca de pastores o seguinte, predestinação não existe. Eu mesmo era um desses. Ainda na minha juventude, quando eu tratava dessa questão, de forma ignorante, tola, né? Eu não havia estudado essa questão do modo como eu tenho estudado essa questão há mais de 25 anos, então eu queria emitir uma opinião sobre aquilo que eu não conhecia, sobre aquilo que eu ignorava. Então, a minha opinião, evidentemente, acerca da predestinação, não tinha nenhuma fundamentação bíblica, eu simplesmente arrotava, eu simplesmente despejava essa coisa horrível dizendo o seguinte, olha, predestinação não existe. Deus não predestina ninguém, Deus não escolhe ninguém. Se ele escolhesse alguém, ele seria parcial. Né? Ou seja, eu misturava alhos com bugalhos e achava que estava sendo inteligente, achava que estava falando de acordo com a palavra de Deus. Então, alguns conceitos que fazem parte do arcabouço do evangelho da graça de Cristo,
eles nem são distorcidos, eles são subtraídos pela teologia adventista. São simplesmente apagados, como se não estivessem ali. Eu me lembro de uma vez que eu estive na casa de um irmão, que eu gosto demais dele. Eu o conheci como tesoureiro da igreja, onde eu me converti. E eu não vou citar o nome dele por uma questão de respeito a ele e a toda a sua família. São boas pessoas, são pessoas de bem. Eu os considero como pessoas de Deus, né? Eu fui à casa dele, desse irmão, aqui em Goiânia, ele mora aqui em Goiânia. E expus para ele aquilo, assim como Paulo fez aqui com Pedro, Tiago e João, expondo o conteúdo daquele que ele estava pregando. Eu me autoconvidei para visitar esse irmão e ele me recebeu muito bem, como sempre, em sua casa. Fui muito bem recebido também pela sua esposa e expus para ele aquilo que eu havia descoberto como produto de mais de 20 anos de estudo. Esses livros que estão aí atrás não estão aqui por enfeite, né? Não são bibelôs, não são ornamentos, né? Eles serviram para alguma coisa, né? Não só esses aqui, bem como eu poderia encher essa sala toda, esse estúdio todo aqui de livros, porque eu vendi a maior parte dos livros que eu possuía, porque a minha vida financeira sempre foi uma tragédia. Então, de vez em quando, eu precisava vender livros para poder ter o que comer em casa, né? De que adiantava eu ter livro e não ter comida em casa. Então, esses livros aqui, ou o que restou deles, é parte de uma evidência de que eu, antes de falar sobre esse assunto que eu estou propondo a vocês há 5 anos e meio aqui na TV Caminho Livre, eu tive que estudar esse assunto. Eu tive que me embrenhar nesse assunto. Eu tive que me aprofundar nesse assunto, né? Para não falar coisas do meu próprio cotovelo, da minha própria lavra, da minha própria cabeça. E eu visitei esse irmão para expor basicamente os resultados desses mais de 20 anos de estudo acerca do Evangelho. Mostrar para ele o seguinte: olha, a teologia adventista está errada aqui, ó. Eu deixei bem claro para ele que eu não estava lá para incentivá-lo ou para motivá-lo a deixar a igreja. Eu deixei bem claro isso. E disse para ele o seguinte: olha, nós precisamos corrigir. A palavra de Deus existe. Para quê? Para ensino, né? Para repreensão e correção, dentre outras coisas. Ensino, repreensão e correção. Mostrei para ele. Então, aceite a correção da palavra, aceite a repreensão da palavra. Não sou eu que estou aqui, é a própria palavra de Deus que está ensinando, repreendendo e corrigindo, procurando corrigir aquilo que está errado. A igreja, em sua teologia, não é perfeita. Ela tem erros gritantes, grotescos e que depõem contra o evangelho da graça de Cristo. Então, eu fiquei basicamente quase 2 horas expondo o evangelho para o irmão. No final, ele sorriu, sem graça para mim, porque eu dei liberdade para que ele pudesse me contrapor. Ele nem tentou me objetar, ele nem tentou me contrapor. E com um sorrisinho sem graça, ele disse para mim o seguinte: predestinação não existe. Predestinação não existe. Aí eu falei: bom, então, se o senhor quiser, eu estou te dando a oportunidade para que o irmão possa me objetar. Eu mostrei para o irmão que a predestinação existe. A eleição da graça existe, ela não foi realizada com base na previsão de fé. Tá, a Bíblia deixa isso muito claro. Agora, predestinação não existe? O senhor não quer provar para mim? O senhor não quer argumentar e me objetar com a Bíblia e dizer para mim por que predestinação não existe, se ela é citada diretamente, ela é citada categoricamente por Paulo? Ainda citei o termo grego proorizo, que é o termo grego para predestinação. Então, mostra para mim, irmão. Quando eu vi que realmente ele não teria e não tinha mesmo nenhum tipo de condição para me objetar baseado na palavra de Deus, eu simplesmente tive que ir embora. Mas eu deixei lá o recado para ele. Falei: irmão, eu sempre o respeitei como uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa equilibrada,
uma pessoa de bom senso, né? E sabe o que é mais interessante acerca desse irmão? É que ele era presbiteriano, frequentava uma igreja calvinista, onde se pregava o verdadeiro evangelho de conformidade com a palavra de Deus. Isso é que é mais interessante. Ele saiu da igreja presbiteriana, onde se prega o verdadeiro evangelho de conformidade com a Bíblia, e veio para a igreja adventista, ele e sua esposa. Né? Saíram lá do seio de uma igreja que pregava o verdadeiro evangelho, que expunha o verdadeiro evangelho, que expressava o verdadeiro evangelho, e veio para uma seita, porque a igreja adventista é uma seita, que desconhece o que é evangelho. Esse aqui é mais interessante. Muitos têm feito essa escolha procedente de falta de instrução, como diz Pedro em sua segunda epístola, né? Tratando de falar sobre as distorções daqueles que não têm instrução e que vão distorcer aquilo que Paulo escreveu em todas as suas epístolas acerca de evangelho, acerca de salvação. E isso que é interessante. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui ao que Paulo disse acerca daqueles apóstolos, aqueles discípulos a quem Paulo considerou como colunas, ele disse, olha, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Paulo expôs o conteúdo das suas pregações, e os apóstolos, que ele considerava como colunas, Pedro, Tiago e João, nada acrescentaram. Não puderam dizer nada para falar assim, olha, Paulo, está tudo certo, mas está faltando alguma coisa. Não estava faltando nada. Por isso que eu estou discutindo com vocês aqui agora, meus irmãos adventistas. Vocês que querem estabelecer critérios para deixar claro o que deve ser aceito em Paulo e o que não deve ser aceito em Paulo, pensem nisso aqui. Pensem nisso. Eu já ouvi da boca daquele arrogantezão, aquele babacão, aquele soberbo, Rodrigo Silva. Eu falo isso sem medo de errar, viu? Aquele fanfarrão, né? O homem propaganda da igreja adventista, né? Ele é a cara da igreja adventista aqui no Brasil, né? Eu já ouvi dele o seguinte, não, Paulo era predestinacionista. Paulo era predestinacionista mesmo, né? Então, como quem diz assim, olha, eu não nego que Paulo estava errado, né, ao falar da predestinação. É como se ele quisesse dizer isso acerca de Paulo. Ou seja, a igreja estabeleceu critérios para determinar aquilo que deve ser aceito em Paulo e aquilo que não deve ser aceito em Paulo. Mas quando Paulo expõe para as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, o que ele estava pregando para os gentios, como sendo o verdadeiro evangelho, eles nada acrescentaram. Então, tudo que Paulo escreveu em Romanos, em Gálatas, em Coríntios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Tessalonicenses, nada, não falta nada. Paulo estava correto quando ele escreve e fala sobre tudo aquilo que ele falou, especialmente quando ele procura expressar aquilo que era o evangelho em sua mais pura acepção ou sentido ou significado. Paulo não carece de correção, meus irmãos. Paulo não carece de correção. Não é necessário acrescentar nada ao evangelho paulino. Assim como não é necessário subtrair nada do evangelho paulino. Está aqui o testemunho do próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, dizendo o que os irmãos, de que forma os irmãos, Pedro, Tiago e João, receberam o evangelho que ele pregava. Nada lhes acrescentaram. É esse o testemunho paulino aqui aos Gálatas. Isso serve para nós hoje, meus queridos irmãos arminianos e adventistas. Verso 7. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, eles viram
que a Paulo fora confiado o evangelho da incircuncisão. Significa que esse evangelho da incircuncisão era diferente do evangelho da circuncisão? Não. Paulo estava querendo dizer o seguinte, que ele foi comissionado por Deus a pregar para os gentios, os incircuncisos. Assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. E Pedro foi comissionado a pregar o evangelho dentre os judeus. Verso 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha só. Paulo estava reconhecendo o apostolado de Pedro, que foi comissionado a pregar o evangelho aos judeus, né? Aos da circuncisão. Enquanto que Paulo foi comissionado a pregar o evangelho para os da incircuncisão, para os gentios. Verso 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, olha, Tiago, Cefas e João reconheceram a graça que a Paulo foi concedida. Reconheceram. Quando Paulo explica, expõe-lhes o conteúdo de suas pregações, eles não acrescentam nada, obviamente não subtraem nada. E aí eles reconhecem que a Paulo foi concedida a graça, né? E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram, olha só, olha a recomendação de Tiago, Pedro e João. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Só isso. Paulo vai dizer aí Pedro, Tiago e João para Paulo. Paulo, olha, é o seguinte, o que você prega acerca de evangelho está correto. Nós não temos o que acrescentar, né, e nem subtrair. Está correto? A gente reconhece que você foi objeto da graça desse Deus maravilhoso. Assim como nós também. Só o seguinte, Paulo, lembre-se dos pobres, tá? Não se esqueça dos pobres, não. E isso Paulo fez, né? Nós temos relatos de Paulo pedindo contribuições para os pobres da Judéia, né? Então, Paulo, ele acolheu essa sugestão, essa orientação de se lembrar dos pobres, mas do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista daquilo que correspondia ao evangelho, nada lhes acrescentaram Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja da época. Isso tem que dizer alguma coisa para você, meu irmão. Para você, que tenta estabelecer critérios para poder aceitar algo em Paulo e poder negar algo em Paulo. Pense nisso. Verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Olha só, Paulo agora vai repreender o grande Pedro. Verso 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, né, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram aqueles da parte de Tiago, lá de Jerusalém, né, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Olha só o que Pedro fez. Verso 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Olha, chamando Pedro e os demais judeus que fizeram a mesma coisa, se afastando dos gentios, né? Por conta da chegada desses digamos, correspondentes, né, lá de Tiago, lá de Jerusalém. Paulo os chamou de hipócritas, chamou Pedro de hipócrita. Se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Até Barnabé foi censurado por Paulo. Até Barnabé foi chamado de hipócrita. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Veja, não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Vocês percebam que Paulo agora, o grande ponto de referência doutrinário e comportamental para Paulo
É o quê? A verdade do Evangelho. Grife isso na sua Bíblia, meu irmão. A verdade do Evangelho deve ser o nosso ponto de referência doutrinário e comportamental. Doutrinário e comportamental. A verdade do Evangelho. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Deixa eu parafrasear isso aqui, para você entender o que estava acontecendo. Se você... Dá licença, tá? Eu estou parafraseando aqui. Se você que é adventista, vive como gentil, ou vive como não adventista. Ixi, minha convidada especial aqui. Se você que é adventista vive como não adventista e não como adventista, por que quer obrigar os não adventistas a viverem como adventistas? Você é adventista, mas na sua intimidade, quando não tem ninguém vendo, você vive como não adventista. Não estou falando que isso acontece com todos, né? Mas é algo que acontece. Por que você quer obrigar os não adventistas a viverem como adventistas? Quando nem você dá conta de carregar os fardos que a igreja adventista impôs sobre você. Por quê? Isso é hipocrisia. Isso é teatro. Eu já denunciei isso aqui várias vezes, inclusive já me autodenunciei. Porque eu praticava isso com muita frequência. Muita frequência. Eu não tenho medo de falar isso para vocês. Eu não tenho medo de falar isso para vocês, por quê? Porque é algo que fez parte do meu passado. E eu tenho que reconhecer tudo aquilo de errado que eu fiz ou deixei de fazer. Não, tudo de errado que eu fiz. Para que eu pudesse, não só como pessoa, mas especialmente como cristão, como filho de Deus, pudesse evoluir, pudesse crescer. Porque é somente quando eu me conscientizo dos meus erros é que eu tenho condição de crescer, de evoluir, de progredir, de superar, de vencer. Enquanto eu não tiver consciência de que o que eu faço está errado, errado sob que ponto de vista? Segundo a verdade do Evangelho. Eu não vou crescer, eu não vou evoluir, eu não vou progredir, eu não vou avançar, eu não vou vencer. Então, é por isso que eu falo, com muita tranquilidade, encarando você nos olhos através dessa câmera. Eu fazia isso com muita frequência. Porque eu tinha, como eu já disse, eu tinha que fingir. Porque eu nunca dei conta de guardar as ordenanças, as imposições que a igreja colocava sobre os meus ombros. Nunca. Eu tinha que fingir. Eu tinha que fingir que dava conta de fazer tudo isso legalzinho, bonitinho. Isso é o quê? Isso é hipocrisia, isso é teatro. E quando eu dava estudos bíblicos? Eu fazia exatamente isso que Pedro estava fazendo aqui, ó. Eu era adventista, mas na minha intimidade vivia como não adventista, porque eu não dava conta de cumprir as obrigações que a igreja impunha sobre mim. Mas quando eu dava estudos bíblicos, eu impunha essas mesmas obrigações sobre os ombros dos outros, né, que não eram adventistas. Impunha essa obrigação sobre eles para viverem como adventistas, quando, na verdade, eu, como adventista, não estava vivendo como adventista, mas e sim como um não adventista. Vocês estão entendendo? Então, que moral eu tinha para poder dar estudos bíblicos e impor as mesmas obrigações que a igreja impunha sobre mim, mas que eu não conseguia guardar? Que moral eu tinha para impor essas mesmas obrigações sobre os ombros daqueles que não eram adventistas e estavam chegando para a igreja, quando nem eu mesmo guardava, quando nem eu mesmo carregava esse fardo pesadíssimo? E agora eu queria impor sobre os irmãos que estavam chegando esse mesmo fardo. Que moral que eu tenho para poder fazer isso? Vocês estão entendendo? Veja,
Eu estou fazendo essa paráfrase para que vocês entendam o que estava acontecendo com Pedro. Pedro era judeu, mas por conta do evangelho da graça já vivia como gentio, ou seja, ele deixou de prestar atenção àquelas cerimônias judaicas, aquelas cerimônias distintivas do povo judeu, né? Circuncisão, ele não ligava mais para a circuncisão, ele não ligava mais para a questão das regras alimentares judaicas, né? Dias de festa, ele não observava isso mais, ou seja, era judeu, mas vivia como gentil por conta do evangelho da graça. Agora, porque chegaram alguns enviados de Tiago lá de Jerusalém, que eram judeus, ele, né, se separou dos gentios, já não queria mais se relacionar de forma próxima e pessoal com os gentios, como que dizendo assim para os enviados de Tiago: olha, tá vendo? Eu sou um judeu, eu estou preservando as tradições aqui, né? Paulo, então, chega na cara de Pedro e fala: Pedro, deixa de ser hipócrita. Como é que você, sendo judeu, vive como gentil e agora quer obrigar os gentios a viver como judeu? Deixa de ser hipócrita, Pedro. Você também, Barnabé. E vocês que juntamente com Pedro e Barnabé estão fazendo a mesma coisa, estão se comportando do mesmo modo, isso não está de acordo com a verdade do evangelho, Pedro. Não está de acordo com a verdade do evangelho. Então, meus queridos irmãos, parem e pensem. Olha, se vocês não fizerem esse tipo de aplicação da palavra para as vossas vidas, assim como eu estou fazendo para a minha vida, fiz e continuo fazendo para a minha vida, de nada vai adiantar vocês pegarem a Bíblia e ler isso aqui. Se vocês colocarem isso aqui somente na conta de Pedro e dos judaizantes da época, contra os quais Paulo estava escrevendo, adversários do Evangelho, eram inimigos do Evangelho. E agora Pedro, juntamente com um grupo de judeus e Barnabé, estavam se comportando como inimigos do Evangelho. Então Paulo, com toda a autoridade apostólica que ele possuía, dada pelo próprio Cristo, chega lá e olha, joga na cara de Pedro: Pedro, deixa de ser hipócrita, irmão. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ficar fazendo teatro. Deixa de ficar fazendo teatro na igreja, irmão. Deixa, para com isso. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você está escondendo dos irmãos, porque dele você não consegue esconder nada. Para com isso. Eu acho que Pedro nunca havia sido repreendido por nenhum ser humano, com exceção de Cristo, né? Que o repreendeu severa e gravemente também lá atrás. Mas depois disso, acho que Pedro nunca mais tinha recebido uma reprimenda tão grande como essa que ele recebeu de Paulo. Deixa de ser hipócrita, Pedro. Para com essa idiotice. Seu comportamento não está de acordo com a verdade do Evangelho. Olha que coisa. É um negócio chocante, né? Então, nós ficamos por aqui, irmãos. Pare e pense no verso 14, porque a partir daqui, a partir do verso 15, se você conseguiu entender as razões pelas quais Paulo advertiu severa e gravemente o grande apóstolo Pedro e também Barnabé, além daqueles que os acompanharam nessa prática, nesse comportamento ridículo, se vocês entenderem isso, vocês vão começar a entender as razões pelas quais Paulo vai falar agora, vai adentrar agora num campo que é muito delicado, que é a parte da teologia que define, que vai definir aquilo que é evangelho, como nós somos salvos, por que nós somos salvos, certo? Porque Deus nos salva, levando em consideração o quê? Tudo isso agora, de agora em diante, Paulo vai tratar de explicitar para os Gálatas, combatendo os inimigos do evangelho que estavam querendo perverter o evangelho nas igrejas da Galácia. Tá bom? No próximo vídeo, nós voltaremos a analisar Gálatas 2 a partir do verso 15, mas sempre tendo como pano de fundo essa questão aqui, ó. Paulo repreendendo severamente Pedro por um comportamento errático, segundo a verdade do evangelho, certo? Não percam isso de vista, porque isso aqui será fundamental para que você entenda o que Paulo vai escrever aos Gálatas lá na frente também. Certinho? Que Deus derrame uma bênção sobre você, irmão ou irmã, que assistiu esse vídeo até aqui.
É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.